tocar com você, torcedor e torcedora do Ceará, sobre o momento da equipe à luz do que foi essa vitória contra a equipe do Criciúma, né? Na estreia do Wagner Mancini à frente do banco de reservas do vovô. Confesso para vocês que teve muita coisa interessante que eu vi nessa partida que eu já não estava vendo mais, né? E a principal delas foi a vontade em campo demonstrada, sobretudo por alguns jogadores mais que outros, no geral todos, mas alguns até mais que outros. E claramente isso vem do técnico, isso vem daquilo da atmosfera que o técnico consegue gerar no ambiente, né? E a gente viu também que isso talvez possa estar atrelado à perspectiva do possível, né? Na perspectiva existe uma possibilidade, né? Possibilidade, de repente, do acesso. O Mancini não trata o acesso como algo que seja fácil. Nas palavras dele, ele não dá a entender de que, enfim, mas certamente que ele conta com esse acesso. Ele espera que isso aconteça assim. Ele sabe que este vai ser o grande presente dele para a torcida do Ceará ao final da temporada da B em 2023, né? Então a gente viu uma vontade dentro de campo muito diferente. Essa vontade, ela precisava acontecer. A vontade do jogador em campo, ela, em alguns momentos, ela pode sim ser trabalhada pela proposta da equipe. A proposta da equipe trabalha no jogador, trabalha no elenco à sua disposição dentro da partida. Né? A proposta, né? A proposta, a ideia, a proposta, a vontade, a disposição de ter uma vitória, né? De querer ser protagonista na competição, tudo isso trabalha não somente mentalmente o jogador em campo, mas também a partir do momento que trabalha mentalmente esse jogador, empodera esse jogador também fisicamente, empodera esse jogador na ideia tática e tudo mais. Então a vontade, ela se demonstra, ela se materializa em campo também em virtude da proposta, né? Então quando eu tenho uma proposta extremamente defensiva e conservadora, que eu vou para campo para me defender diante de quaisquer adversários, ainda que dentro de casa e diante da minha torcida, essa proposta ela desencoraja. Ela pode perfeitamente funcionar. Acho que no caso do Ceará é uma proposta para funcionar muito mais numa Série A. No caso do Ceará, para mim, é uma proposta que não deveria jamais funcionar e ser implementada numa Série B. Entre outras palavras, porque o Ceará é uma equipe que tem um elenco muito acima, né, em termos de qualidade técnica mesmo, em relação a muitas outras equipes da Série B. Então não tem porquê, diante desses adversários, não querer vencer, não querer ser o protagonista, né? Então a proposta conservadora nesse caso extremamente defensiva, tal, ela agride um pouco a própria qualidade do elenco do Ceará. Então uma proposta mais protagonista de querer, né, buscar mais a vitória, né, o triunfo, a glória, isso empodera muito mais um elenco como o do Ceará. Então acho que a vontade demonstrada em campo não foi à toa, foi em virtude da presença do novo técnico, mas também em virtude da mudança, né, de visão sobre o que o Ceará pode ser na Série B. Este tipo de coisa pode ser muito decisiva neste momento da temporada da Série B do futebol brasileiro, que é um momento decisivo, né, em que as equipes não podem mais se dar o luxo de ganhar um ponto aqui, perder outro ali e tal, ou ganha ponto, ou não vai realmente subir neste momento, né. Então a gente teve um Ceará que conseguiu fazer um gol imediatamente, rapidamente, foi 6 minutos, de novo Barleta, né, mostrando aí que de fato foi um grande reforço, né, muito bom o Mancini ter colocado ali. Eu até tinha uma suspeita de que ele poderia perfeitamente bancar o Janderson ali no setor esquerdo, né, e colocado o Eric na direita seria um erro, porque ele não tiraria o Eric, evidentemente, né? Mas como ele gosta muito do Janderson, você poderia colocar o Janderson em campo. Então sobraria para o Barleta. Ainda bem que ele não cometeu esse erro, né? Ainda bem que ele entendeu, né, que a condição do Barleta, né? E também manteve o Eric. Acho que acertou. O Eric fez, sobretudo no primeiro tempo, um belo jogo também. O Barleta foi certamente um dos destaques da equipe, mas tivemos, na verdade, muitos jogadores ali mandando bem, né? A gente teve ali o Christian Barleta foi um destaque, evidentemente, até em virtude do gol. A gente pode falar do Léo Santos, que fez uma boa partida também, né? A gente precisa, evidentemente, falar do Guilherme Castilho, né? Que um jogador desse não pode ser banco. E um jogador desse ser banco, não receber oportunidade com o Guto Ferreira, mostra muito bem o erro, né, do Ceará em buscar um técnico que não tinha nada a ver neste momento com a necessidade da equipe, né? O Castilho ele pode perfeitamente não fazer uma partida boa ou outra, mas o Castilho é muito acima da média em relação a outros jogadores da posição no Ceará. Então fez muito bem o Mancini bancar esse jogador, que para mim
taticamente foi o melhor da partida, né? Mesmo o Barleta tendo feito gol, mesmo o Eric tendo feito um bom primeiro tempo, mesmo o Léo Santos sustentando muito ali também, jogador que fez um jogo bem legal também, né? Acho que o Nicolas trabalhou muito bem como esse 9, em alguns momentos foi um 9 bastante personalidade, mas o Guilherme Castilho foi o melhor jogador da equipe, na minha opinião, o melhor jogador do jogo também, não somente em virtude das suas ações, né, para a equipe, as ações muito mais visíveis, mas também atrás das ações invisíveis, o jogador que quando não tem a bola, como é que ele se posiciona, quando ele não tem a bola, como é que ele contribui para a equipe, e acho que essa contribuição foi tanto do ponto de vista tático, como também do ponto de vista anímico, né? Um jogador que o tempo inteiro ali parece que estava ali fissurado pela ideia de que a equipe precisava sim ter um resultado positivo. E o Ceará, ele teve momentos de dificuldade claramente na partida, nem tudo é perfeito, nem tudo está perfeito ainda com esse trabalho do Mancini, até porque começou agora, mas também em virtude da própria qualidade da equipe do Criciúma, que quis jogar, foi para cima, igualou aí no número praticamente de chances, né, que teve ali de marcar, né, teve ali um número de finalizações parecido, acho que uma a menos apenas, né, teve um número de finalizações corretas também muito próximo ali, semelhante à do Ceará, né, e só não foi superado num jogo profundo, porque até isso o Ceará conseguiu entregar nessa partida, né, uma profundidade, né, o time buscou muito mais o lado do campo, razão pela qual inclusive teve até um número de escanteios bem maior do que o do seu adversário, acho que foram 8 escanteios ou 9 escanteios que o Ceará conseguiu nessa partida. Então a mentalidade do Ceará nesse jogo foi uma mentalidade diferente, essa mentalidade por si só diferente, muito mais proativa, muito mais protagonista, né, já gerou uma modificação, a gente já viu uma novidade ali, né? Isso por si só também já trabalhou ali a qualidade, já melhorou, né, já empoderou alguns jogadores, né? E além disso, a gente vai ter aí um tempo, vai ter ali um jogo em casa, mais um jogo em casa, né, que a equipe vai enfrentar um adversário que não está tão bem assim, que é o Londrina, tem mais uma chance de conseguir a vitória, até porque precisa dessa vitória, porque os 2 outros jogos vão ser fora de casa, um deles contra o Novo Horizontino, que briga na parte de cima ali da tabela, para subir para a Série A, e um outro contra a equipe que está lutando neste momento contra, né, a zona do rebaixamento, ainda não está nela, mas está próxima, que é a equipe da Chapecoense, né? Então vai ser um jogo aqui no Novo Horizonte, em São Paulo, no interior de São Paulo, e outro na Arena Condá, em que o Ceará vai precisar claramente também ter vitórias na medida do possível, né? Pelo menos diante do Novo Horizontino, um empate a defender os resultados dos adversários pode até ser aceitável, mas mesmo contra o Novo Horizontino, a ideia tem que ser a de vencer, ainda que fora de casa. Então, em virtude desses 2 jogos serem muito complicados, ainda bem que vai ter esse próximo jogo agora contra o Londrina, também no PV, no caso vai ser no PV, dentro de casa, diante dos seus torcedores, mais uma oportunidade para o Ceará conseguir ter uma vitória positiva. Pode ser que não aconteça também, claramente, pode ser que, enfim, o trabalho ainda está muito inicial, mas eu diria para vocês que, em teoria, o Londrina é hoje um adversário muito mais tranquilo para ser derrotado dentro de casa, né, do que uma equipe como o Criciúma. Criciúma foi uma parada mais complicada, e o Ceará conseguiu passar muito bem por ela. Acho que o Londrina também é possível de ser superado pelo Ceará jogando no PV, né? Então esperemos que a partir de agora a equipe consiga, né? A situação ainda claramente não é fácil, né? Houve ali uma redução na pontuação, agora são 6 pontos em relação ao quarto colocado, que é o próprio Criciúma com 44 pontos, né? A equipe do Juventude não conseguiu vencer na rodada, empatou e ficou aí com a pontuação praticamente estagnada de 44 pontos. Infelizmente o Guarani ganhou, também foi a 44 pontos. Ainda é complicado, porque não depende só do Ceará. Depende de outras equipes que também lutam e que também não estão jogando necessariamente mal neste momento, que é a própria equipe do Criciúma, né? Que vai ter, evidentemente, olha que interessante, o Criciúma vai ter 2 jogos muito difíceis a partir de agora. O próximo confronto é contra o Sport, né? Só para vocês terem uma ideia, né? O Guarani está jogando bem, o Vila está caindo, teve 2 derrotas consecutivas, e o Atlético Goianiense que está crescendo muito, né? Mais uma vitória do Dragão aí na temporada da B. Então é difícil, por quê? É difícil porque não depende só do Ceará, mas o Ceará tem que fazer a sua parte e claramente contar com um pouco de sorte para que consiga subir à primeira divisão ao final dessa temporada da B. O que vai ser sensacional para a torcida, o que vai ser maravilhoso para a torcida, o que vai ser realmente muito importante, na minha opinião, não somente para o futebol do estado e do Nordeste, mas também para o futebol brasileiro. Tá bom, meus amigos? É isso.